Seja bem-vindo à live aqui do Homem Total. Apris, vamos seguindo o nosso bate-papo com o pastor Pedro, né? Vamos seguindo, pastor Pedro. Só perguntando aqui, pastor, quais são os objetivos aí para o pós-pandemia, para os sacerdotes aí batistas nacionais no estado do Piauí? O que é que o senhor tem planejado aí pós-pandemia para os homens aí depois desse período de já era quarentena, virou noventena, a gente já está pensando em duzentena aí, mas cremos que vai ter uma libertação do povo da Nova Israel, que a gente está agora saindo do Egito agora, viu? Essa quarentena aí é nosso Egito. Olha, eu tenho o plano, que eu estava comentando, a gente fazer essas conferências online, conferência virtual, né? Uhum. Já como preparação para essa conferência estadual. Porque eu acredito que vai ser destravado isso aí, eu acredito que antes do final do ano a gente consiga estar voltando a viver esse novo normal e a gente preparar esse evento da conferência. Então, o primeiro passo, o primeiro plano é a gente retomar os encontros de sacerdote, ainda que de forma virtual. Nós paramos no 14º e a gente agora vai voltar a dar continuidade ao 15º, ao 16º, isso de forma virtual, para a gente tentar não perder o contato com os homens nacionais. Porque se perder o contato, depois para juntar dá trabalho. Uhum. Então, o primeiro ponto, o primeiro projeto é esse, é não perder o contato. O segundo projeto é nós estarmos trabalhando para o nosso congresso, continuar sonhando com esse congresso, sonhando com essa conferência estadual. O pastor Diego, ele está constantemente, eu estou em contato com ele, ele sonhou também esse sonho de vir ao Piauí para estar ministrando aos nossos corações, e eu não quero perder esse cartucho, não. Eu acredito que ainda esse ano a gente vai realizar a nossa conferência. Amém. Um outro sonho, um outro projeto é exatamente utilizar essa ferramenta que vocês nos disponibilizaram e chegar até os pastores para que as redes de homem estejam nos acionando enquanto liderança, nos acionando para nos aproximar, para estar indo visitar as igrejas, para estar somando com as redes de homens, redes locais. Esse é o nosso projeto, é nos aproximar, estar próximo, não só de palavras, mas também de atitudes, de corpo físico, estar ali para somar com vocês. Bênção, bênção mesmo. Então a gente até fico feliz, pastor, porque eu já tive o prazer da participação do senhor aqui, o senhor sempre é bem solícito, ó, vindo de Água Branca para cá, são uns 70 quilômetros ou uns 100 quilômetros, pastor? 96 quilômetros. Quase 100 quilômetros aí para estar aqui presencial. Eu sempre acompanho, vejo o senhor participando mesmo dos movimentos que sempre é feitos, os encontros sacerdotes. Eu vejo que realmente a sua participação é fundamental ali, até mostra para eles, né, que não existe barreiras para quando o senhor se quer fazer alguma coisa, estar não só em palavras, mas estar em corpo presente mesmo, aí acompanhando esse sacerdote mesmo aqui do estado do Piauí, que realmente precisa, né? A gente vê que os homens têm realmente buscado esse crescimento. Eu vejo que os homens estão mais unidos até porque quando eu sempre trabalhei, eu assumi a rede de jovens em 2011, finalzinho de 2011, e fui até o final de 2018. E a experiência que eu tive de assumir, quando o pastor Gonzaga me convidou para assumir a rede dos homens aqui da Bereana, foi um desafio muito grande. Desafio, assim, que saiu até da minha alçada, pensar em outra coisa, pensar novidade, coisas novas. E eu imaginei que eu não teria uma ajuda, né, que ia ser dos sacerdotes estaduais, né? E quando eu vi que já tinha um trabalho feito, eu fiquei mais tranquilo, porque vi que realmente existe um corpo presente, né? Esse trabalho que o senhor faz de estar presente, essas redes, hoje, quais são os desafios que o traz nesse ministério que o senhor tem nas mãos, que é essa rede que é tão, às vezes, dentro das igrejas, elas é tão vitimada por causa que as pessoas dizem. Quando eu fui assumir a rede um irmão chegou para mim, quando eu fui assumir a rede de homem, e disse assim, meus pêsames, né?
Então, imagine eu que estou assumindo uma rede local e o senhor que assume uma rede totalmente estadual. Quais são os desafios que o senhor tem colocado, que o senhor tem enfrentado na liderança desse ministério que Deus tem confiado na mão do senhor? O primeiro desafio é vencermos exatamente esses obstáculos das barreiras, dos paradigmas que foram criados, que muitas vezes até por culpa nossa mesmo, a gente deixa que as pessoas criem essa visão de que homem não funciona, homem não dá certo, reunir homens, e a gente com o tempo a gente vai se moldando a isso. Tá? Então o primeiro desafio é quebrar esse paradigma, e eu acredito que com o trabalho que a gente já pegou, como eu falei, já vinha sendo feito pelo João Batista Leal, pelo o Edivan, pelo pastor Carlinhos. Então, a gente pegou um trabalho andando e acompanhamos a visão dele. Acompanhamos a visão e o que está dando certo, a gente só dá continuidade. Então, o segundo desafio meu foi pela distância de Água Branca para Teresina, e também pela nossa igreja local também, porque eu ainda não tenho pastores auxiliares aqui para estar contribuindo na minha ausência, mas não temos pastores, mas eu tenho a minha esposa que fica sempre na minha ausência, sempre tem somado com o meu ministério. Então, assim, o desafio é sair daqui, ter que sair daqui de Água Branca e estar acompanhando os trabalhos das redes, dizer assim, nós estamos juntos, estou aqui para somar com vocês. O maior desafio é fazer com que as redes entendam isso. Não vejam o pastor Pedro, líder, presidente das redes de homem, apenas como alguém distante. Eu quero me aproximar dos batistas nacionais, dos homens batistas nacional. Então, o meu desafio era vencer isso. E louvado seja Deus que muitos pastores têm entendido, muitos têm falado, pastor Pedro, o senhor tem carisma, pastor Pedro, o senhor é acessível, porque é assim que eu acredito que tem que ser o evangelho. Eu acredito que nós temos que jogar essa barreira do estrelismo por terra e a gente ser mais acessíveis uns aos outros para que a obra de Deus possa fluir com todo vapor. Então, é acessibilidade. Eu quero ser um líder acessível, quero fazer um bom trabalho junto às redes de homens locais também. E aqui eu me coloco à sua disposição, você como líder das redes de homens aí da Bereana. Sempre que você precisar, conte comigo, ou na pandemia, ou fora da pandemia, eu estou aqui para somar com você. Olha, pastor, além das características de acessível, né, e de disponível, o irmão João Batista Pereira, né? Irmão João Batista, Deus é fiel, lhe atribui outra característica também. Ele diz, pastor Pedro é um patrimônio de Deus na terra. Além de acessível, você também é um patrimônio, viu? João Batista é um amigo precioso. A bênção de Deus é uma bênção nas nossas vidas aqui na IBN Berena e na Berena FM. João Batista Leal. João Batista Leal também fala que o senhor é um grande líder dos homens batistas nacionais. E o pastor Gonzaga, no início ali, disse que estava carregando o celular, por isso que ele ainda não havia entrado, né? Hortenilson, acho que é isso. Isso, pastor Pedro, patrimônio. O pastor Pedro. Um abraço para o meu amigo Hortenilson, aí a gente boa. O pastor Hortenilson aí dos jovens do Batista Nacional Filadélfia. Pastor Labaredo, Hortenilson. É para Labaredo, o jovem aí. Esse é fogo puro. Hortenilson é um grande amigo. A palavra, né? Vamos lá. Pastor, agora a gente... a frigideira aí para fritar aí. Agora a gente fica à sua disposição para que o senhor possa estar ministrando a palavra nas nossas vidas, nas vidas dos nossos ouvintes, também dos nossos telespectadores, né, aqui pela live do Instagram, e que Deus possa lhe usar e lhe abençoar muito em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Amados, desde que o Aprígio me convidou para estar trazendo uma palavra, para estar participando desse bate-papo, a minha preocupação foi, e o que eu vou falar para esses homens? Que palavra que eu vou trazer?
E desde então, o Espírito tem me incomodado, o Espírito tem falado de maneira forte ao meu coração. Uma palavra que vem da parte do apóstolo Paulo, quando ele escreve ao seu discípulo Timóteo, no capítulo de número 4, dos versos de número 6 até o 22, as últimas palavras do apóstolo Paulo ao seu discípulo. E quando a gente chega nesse capítulo 4, do verso 6 ao 22, a gente encontra palavras de despedida. São palavras que o apóstolo Paulo diz assim: eu sei que eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício. Está chegando o tempo da minha partida. Está chegando o tempo do fim da minha vida. Quando ele chega no versículo de número 7, ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então o apóstolo Paulo, ele começa a fazer um relato da situação que ele está vivendo. E para que a gente entenda essa situação que o apóstolo Paulo estava vivendo, eu quero deixar bem claro que não era uma situação de bonança. O apóstolo Paulo, ele não estava vivendo aqui uma situação de nadando na bênção. O apóstolo Paulo, ele estava preso. O apóstolo Paulo, ele estava sentenciado à morte. E quando ele chega nesse capítulo 4, ele sabe que ele iria partir. Ele sabe que ele estava condenado e que iria morrer. Mas o que me chama a atenção nesta palavra, o que me chama a atenção nessa carta de despedida do apóstolo Paulo, é que a preocupação dele, mesmo no fim da sua vida, foi preocupação em compartilhar o que ele tinha com as pessoas. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, procura vir ter comigo e procura vir depressa. Procura trazer contigo os meus livros, em especial os pergaminhos. O apóstolo Paulo, amado, vivendo aquela situação de prisão, ele ainda tinha uma preocupação em compartilhar tudo aquilo que ele aprendeu. Nós estamos falando de um apóstolo que é considerado o maior dos apóstolos. Ninguém mais do que o apóstolo Paulo escreveu da quantidade de livros que ele escreveu. Dos livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Foram 13 dos 27. O apóstolo Paulo foi quem fundou mais igrejas dentro da época da igreja primitiva. O apóstolo Paulo que formou mais discípulos dentro da igreja primitiva. Agora este apóstolo, após ser perseguido, após ser preso, ele está sentenciado à morte. E quando ele chega nessa situação, ele se enxerga numa situação de abandono. O apóstolo Paulo diz assim: todos me abandonaram. Nem mesmo no dia do meu julgamento alguém compareceu para me defender, ou pelo menos para assistir à minha condenação. Foi abandonado por todos. Mas mesmo assim, Paulo manteve a sua integridade para com Deus. O meu propósito com esta mensagem é falar para você, homem, é falar para você, sacerdote batista nacional, que independente do que aconteça durante o seu ministério, durante a sua caminhada, existe um chamado para nós, que é o chamado de compartilharmos o que nós temos com outras pessoas. O apóstolo Paulo, neste momento de despedida, neste momento em que ele tem a oportunidade, talvez, de dizer: olha, eu não sei se valeu muito a pena. O apóstolo Paulo diz: olha, eu combati o bom combate. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu fiz aquilo que fui chamado para fazer. Eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Eu não tive a minha fé abalada por conta de perseguição.
E se você pensa que a perseguição que o apóstolo Paulo sofreu foi uma perseguição pequena, você está enganado, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele sofreu prisões, ele sofreu cadeias, e ele sofreu por conta do evangelho do Senhor. O que me chama a atenção, queridos, é que o apóstolo Paulo, mesmo ele tendo sido abandonado por todos, o apóstolo Paulo, mesmo assim, ele prefere encerrar os seus dias compartilhando a palavra do Senhor, compartilhando do ensino que Deus colocara no seu coração para transmitir a outros. Um outro fato que me chama a atenção nessa carta de despedida do apóstolo Paulo são as lembranças que ele traz. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele tem a lembrança de um homem chamado Onesíforo. Um nome que talvez nem eu e nem você sonhamos em colocar em nossos filhos. Mas era um nome forte. Onesíforo, ele foi uma peça fundamental no ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que perseguido e abandonado dentro daquela prisão, abandonado por muitos, o apóstolo Paulo diz agora para que esse homem venha a ser lembrado novamente. Onesíforo, a palavra Onesíforo, ele quer dizer aquele que é provedor de bênção, aquele que é provedor de benefício, portador de benefício, aquele que dá lucro. Esse Onesíforo, a palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo fala que muitas vezes, não só uma, mas muitas vezes, ele apareceu ali na prisão para recrear o apóstolo Paulo, para alegrar a ele. E aqui eu tiro um aprendizado para nós, sacerdotes. Nós precisamos ser esses onesíferos na vida de pessoas que estão próximo de nós. Nós precisamos ter uma palavra agradável. Nós precisamos ter uma palavra temperada com sal para levar aqueles que estão precisando. Você é um sacerdote do Senhor e você precisa ser esse onesífero na vida de outras pessoas. Alguém que mesmo que encontre uma pessoa passando uma luta, passando um abandono, alguém que vem lá e vai dizer assim, olha, vale a pena você servir ao Senhor. A luta está acirrada, as cadeias estão te oprimindo, mas vai dar certo. Eu acredito que Onesíforo, quando ele chegava naquela prisão, que ele viu o apóstolo Paulo, ele dizia, olha, Paulo, você está aqui preso, mas o evangelho do Senhor não se prende à cadeia. Olha, Paulo, você está aqui preso, mas existe uma igreja que está liberta lá fora. E eu acredito que essas palavras alegravam o coração do apóstolo Paulo. Essas palavras transmitiam ânimo para o apóstolo Paulo. E eu acredito também, queridos, que se eu e você, nós assumirmos o nosso papel de onesíforo na vida de pessoas, todo o evangelho do Senhor vai avançar nesta terra. Porque eu e você, nós temos um compromisso com o Senhor. O Senhor nos chamou como sacerdotes, não só do nosso lar, como anteriormente eu falei para você, mas sacerdote aonde nós chegarmos, aonde eu e você chegarmos, seja no nosso trabalho, seja na nossa faculdade, nós precisamos fazer a diferença. Alguns pode até estar se perguntando, mas o que é que o pastor Pedro vai pregar sobre uma mensagem dessa, que é uma carta de despedida? O que eu quero trazer como mensagem ao seu coração, sacerdote do Senhor, é que você precisa assumir o seu posto de sacerdote, parar de colocar a culpa em A, B ou C. Você é portador de benefícios, você é alguém que é chamado por Deus para levar o bem a outras pessoas. Então, meus queridos, Onesíforo, ele era esse homem que talvez tenha morrido, não se sabe a forma
que Onesíforo morreu. Mas, neste momento que Paulo está escrevendo essa carta a Timóteo, Onesíforo já havia partido. Mas ele partiu, mas deixou um legado. Onesíforo ele não ficou no esquecimento. Quando você lê no capítulo 1, de 2 Timóteo, do versículo 15 ao 18, o apóstolo Paulo diz assim: estais cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Aqui nos dá a entender que este homem não estava mais vivo na época da escrita dessa carta. Mas o apóstolo Paulo ele tem o cuidado de rogar ao Senhor misericórdia a todos da sua casa. Porque muitas vezes, olha só, o que é importante para que a gente entenda. Aquilo que nós fazemos, a recompensa, ainda que não venha nesta terra, olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui. Porque Onesíforo, muitas vezes, versículo 16, me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então, enquanto muitos que talvez ali da Ásia tivessem sido salvos, resgatados através da pregação do apóstolo Paulo, enquanto muitos não compareceram ali na prisão para visitar o apóstolo Paulo, Onesíforo, ele sai da Ásia, ele atravessa todo o oceano e ele vai até ali aonde Paulo está, na prisão. E ele chega lá e ele alegra ainda o coração do apóstolo Paulo. Ele leva uma palavra de ânimo. Por quê? Porque ele é portador de benefícios. Ele é portador de boas novas. Você é um portador de benefícios. Homem batista nacional, você tem uma missão muito fundamental, ainda mais nesse tempo de pandemia. Enquanto muitos estão pregando o terror, você pode ser o portador de benefícios para as pessoas, levando uma palavra de ânimo, levando uma palavra de alegria. Olha, a Bíblia nos diz, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha, a pandemia está avançando, mas o Senhor pode guardar a tua casa. São palavras como essa, que precisa ser levada àqueles que estão sofrendo. Quantas pessoas perderam entes queridos nessa época de pandemia e estão precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo. É você, homem, é você, mulher batista nacional, que precisa levar esta mensagem. A Bíblia nos diz, no versículo 17, antes Onesíforo chegou a Roma e procurou solicitamente até me encontrar. Não foi fácil Onesíforo encontrar o apóstolo Paulo dentro daquela prisão. Mas a Bíblia nos diz que ele procurou solicitamente. Aqui eu entendo que é como se fosse uma procura minuciosa. Em todo canto ele estava procurando. Alguém viu o apóstolo Paulo? E aqui eu encontro um outro aprendizado para que a gente possa tirar nesta noite. Nós precisamos procurar as ovelhas perdidas. Eu, você, sacerdote batista nacional, é tempo de nós arregaçarmos as mangas. Eu estava ministrando no culto de ontem à noite, e em meio à pandemia, a gente tem visto tantas pessoas que estavam afastadas do evangelho se reaproximando. Nós temos visto pessoas que não eram crentes, não haviam confessado ainda o Senhor, mas estão se achegando. Mas, por outro lado, nós temos visto também muitas pessoas que estavam dentro das igrejas e que agora não estão mais, simplesmente porque estavam dentro da igreja por conta da bênção que Deus poderia dar e não por conta da bênção que Ele é em nossas vidas. Mas eu entendo também
que nós estamos vivendo um tempo de anunciar o evangelho da salvação, um evangelho da restauração, um evangelho da transformação de vidas. E eu e você, nós temos essa responsabilidade enquanto homem, enquanto mulher batista nacional. O Onesíforo, ele teve o cuidado de procurar, ele teve o cuidado e ele não mediu esforço. Eu acredito que foram vários dias ele procurando. Eu acredito que não foi logo de imediato, porque a palavra de Deus nos diz que ele procurou até encontrar. E muitas vezes a gente começa a fazer um trabalho e começa a querer ver os frutos logo de cara, né? E nem sempre acontece isso. Nem sempre é fácil assim. Muitas vezes você tem orado por algum familiar seu, algum parente, e tem visto, parece que as coisas ficam piorando, ao invés de melhorar. Mas eu quero te dizer uma coisa, seja insistente. A insistência, ela pode abrir portas dentro da sua família, porta de salvação. Sabe por quê que muitos de nós estamos na presença do Senhor no dia de hoje? É porque alguém orou por nós e orou insistentemente. Alguém não desistiu de nós. Alguém não deixou de clamar um só dia, uma só noite em nosso favor. Por isso nós estamos aqui. Então você, sacerdote batista nacional, você é um portador de benefício. Nós temos na mão um evangelho que salva. Nós temos na mão um evangelho que cura, que restaura. Então, o que falta para nós é propagar este evangelho. É tempo de nós arregaçarmos as mangas e ir ao campo, procurar diligentemente as ovelhas perdidas de Israel. Nós precisamos sair ao campo e trazer eles para que o bom pastor venha tirar toda a sujeira da sua lã. Não é eu, não é você que tiramos, mas é o Senhor que vai fazer esse trabalho. Mas Ele conta comigo e com você para procurar essas ovelhas. Versículo 18, o apóstolo Paulo, ele diz assim: o Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou em Éfeso. Não foi só na prisão, meu querido. Ele era alguém que ele tinha prazer em servir. É isso que muitas vezes eu entendo que está faltando em nós. Aprígio, um dos fatores principais para um sacerdote é o serviço. Um sacerdote que não está disposto a servir, ele não está exercendo o seu ministério. Então, todo sacerdote, ele precisa estar disponível para o serviço. O serviço de um sacerdote é estar servindo ao seu próximo, é estar auxiliando, é estar ali se colocando à disposição. E Onesíforo, ele tinha essa característica muito forte nele. Ele servia, ele se colocava ao serviço, não importando as condições. Olha só, alguém que sai da Ásia e chega até Roma, até as prisões ali onde o apóstolo Paulo estava, era alguém que estava determinado a servir, a honrar aquele que havia pregado o evangelho para ele. Era alguém que tinha um prazer em honrar. E o princípio da honra, ele não pode ser esquecido para nós. Ou seja, muitos outros ali esqueceram tudo aquilo que o apóstolo Paulo havia feito em favor deles. E agora, Onesíforo, ele diz assim: eu não vou esquecer, eu vou honrar. Se fosse outro, ia dizer: não, Paulo já está no fim de carreira, Paulo já está velho, e agora eu vou deixar ele lá na cadeia mesmo. Mas não, Onesíforo, ele tinha um princípio da honra. Ele falou: eu vou honrar o meu apóstolo, eu vou honrar ao apóstolo Paulo até que seja o último dia da vida dele. O princípio da honra, nós precisamos entender isso, nós precisamos viver isso como sacerdotes do Senhor. Vamos honrar, vamos puxar esse princípio da honra. Os nossos líderes, as nossas lideranças, eles precisam ser honrados, não por necessidade,
mas eles precisam para que estejam do seu lado pessoas para lhe auxiliar. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Nós estávamos falando agora há pouco aqui com relação às redes de homens. Nós não estamos fazendo um trabalho de um homem só, nós estamos fazendo um trabalho de um coletivo. E assim tem que ser a igreja do Senhor. Nós precisamos estar juntos, um grupo fechado, um grupo unido, que tem a preocupação de pregar o evangelho do reino. Então, veja bem, o apóstolo Paulo, ele, além de ser alguém que abriu mão de tudo que ele tinha, talvez quando ele sai da cidade de Éfeso, ele deixa ali a sua capa, ele deixa ali os seus pergaminhos. Talvez tenha sido porque ele pensava assim, não, eu vou lá em Roma, prego e volto. E ele não sabia dos intempéries que iria acontecer no caminho. O apóstolo Paulo é levado para a prisão. E agora ele diz assim, olha, traz os meus pergaminhos. Ou seja, alguém que está no fim da carreira, alguém que está no fim dos seus dias, condenado à morte, ele agora pensa em transmitir ainda o evangelho do Senhor. Quantas pessoas têm pensado em parar antes mesmo do fim da caminhada? Quantas pessoas têm pensado durante essa pandemia, mas Deus não está fazendo nada. Meu irmão, eu acredito que todas as coisas que Deus permite na nossa vida é com um propósito. Ontem eu estava ministrando que até mesmo essa pandemia, durante ela, Deus está tendo um propósito. E o maior propósito de Deus que eu enxergo nessa pandemia é nos reaproximar dele, é nos trazer para junto dele. Tá? Então, não perca o seu foco, não perca o seu ânimo, mantenha o nosso alvo, que é Cristo. E se nós fizermos isso, amado, e nos tornarmos Onesíforo na vida de outra pessoa, nós vamos conseguir fazer com que o evangelho do reino ele se propague em uma velocidade muito maior do que aquilo que nós estávamos esperando. É essa mensagem que eu quero deixar para você, sacerdote. Essa mensagem rápida, mas uma mensagem que eu tenho certeza que tem um endereço certo, tá? Que você tenha prazer em servir ao seu irmão. Que Deus os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, pastor. Que palavra abençoada. Estava até conversando com o Osmar aqui. Que mensagem abençoada, viu, pastor? Veio para mim direto. Queimou meu coração essa palavra. Essa daí, Ozeníforo, muito boa mesmo. Tem um grande significado do servir, né, nessa mensagem, pastor. Muito obrigado. A gente precisa realmente cada vez mais aprender, assim como nosso Senhor Jesus e como outros tantos personagens na Bíblia, a servir. E o senhor falar desse personagem especial, era um personagem que eu ainda não havia atentado, né? Sabe? Muito bom. Obrigado, pastor. E também até pelo significado da palavra dele, né? Que a gente, quando o senhor falou a tradução do nome, a gente fica... Realmente foi um cara espetacular, né? Um portador de benefício. Portador de benefício, não? Então, a gente sabe que hoje em dia tem muita gente que é especialista em trazer notícias ruins, né? Exatamente. E notícias boas são muito difíceis a gente acompanhar pessoas que venham trazer a palavra, trazer uma mensagem carregada de coisas boas, né? Essa aí foi a palavra que você, ouvinte do Bereano FM, do programa Homem Total, que o pastor Pedro, diretamente de Água Branca, o presidente dos sacerdotes batistas nacionais, trouxe para nós aqui nessa noite uma mensagem espetacular do Reino de Deus. Pastor, para aqueles que gostam de anotar a palavra, o título, o nome dessa mensagem, o senhor deu um nome para ela? Seja onesíforo na vida do seu próximo. Obrigado, pastor. Então, essa daí a gente... 2 Timóteo, capítulo 1, do 15 ao 18, são os textos usados. E 2 Timóteo 4, do versículo 6 ao 22. Benção. Pastor Pedro, a gente fez até uma enquete aqui. O senhor está achando que esse ano está passando rápido ou está passando devagar, na sua opinião? Está passando ligeiro, rapaz. Está rápido demais. Tá rápido. E eu acredito que
Eu acredito, viu, Aprígio, que é o cumprimento da palavra de Deus. Sim, Diz que nos últimos dias seriam abreviados, porque senão nós não iríamos suportar. é verdade. Janeiro foi bem ali, Foi. né? Nós já passamos da metade do ano. Verdade. Eu acredito. E esse ano em especial, ele está passando voando. Eu acho que vai ter A gente não algum viu- Covid Plus aí, 2021 ou não? Termina por aqui, arrebatamento no próximo ano. Rapaz, do jeito que está indo as coisas aí, eu acredito que o arrebatamento pode ser daqui a 10 segundos. Rapaz, em nome de Jesus. Pois é. Mas Porque que medo. É muita coisa, é saindo de uma. Olha, apareceu essa pandemia do coronavírus, aí apareceu a Suína. gripe suína de novo, ressuscitada. É porque Depois já aparecem os gafanhotos, aparece terremoto no México. Não. O negócio tá Ciclone em bravo. Curitiba. Ciclone em Curitiba. Rapaz, Eu falei, meu Deus, esse 2020 foi o ano Tá brabo. interessante, viu, Aprígio? Que a gente Hum. tem sempre aqui a gente trabalha muito em cima de um tema Uhum. durante um ano. E esse ano, na nossa igreja, nós botamos 2020, o ano de caminhar juntos. Então, se nós não estivermos juntos em oração uns pelos outros, meu irmão, nós não tinha suportado, não, porque o negócio tá feio. O negócio tá Tá tenso. feio mesmo. E, Tá pastor Pedro, eu queria estar conversando aqui com o Júnior que tem uma coisa peculiar em Água Branca, que é o domínio de dois empresários. É o Van e o Zan? Como é que é o nome dos empresários aí? É o Van e o Nem. O Van e o Nen. Esse que é o domina O a Van cidade. nem ou nem Van, né? É o Van Moto e o Nem Moto. São os caras que mandam na cidade. É peculiar. Eu atendi aí na cidade de Água Branca as farmácias como é o nome? Seu Antônio, né? Que é as farmácias. É seu Antonini. Seu Antoninho, que é a Drogatel, né? Drogatel. E Drogatel. aí a gente tinha muito esse. Eu chegava, eu passava pela cidade e eu via umas placas Van e Zan, e eu pensei, rapaz, isso é uma simpatia, alguma coisa, mas a gente ficava. Mas não, eram os dois empresários que dominam aí a cidade, né? Deixa eu ser portador de benefício na sua vida. Diga. O irmão do Van Motos, Uhum. irmão Antônio Moura, ele também agora ele abriu a maior farmácia dentro de Água Branca. Drogaria Moura, ele abriu tem um mês e 15 dias que ele abriu a matriz. Uhum. E já está finalizando os trabalhos de uma filial, da primeira filial. Eita. Então o negócio prosperando. Então a família Moura e a do Van é uma família muito próspera aqui na cidade. São discípulos da nossa igreja, a esposa do Van é discípula da nossa igreja, o irmão do Van, discípulo da nossa igreja, a mãe do Van também discípulo da igreja. Tenho uma irmã dele também na igreja nossa. Uhum. Então é uma família que a gente tem discipulado e que tem prosperado na cidade. E isso para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. Deus tem abençoado muito essa família aqui. Que bênção. Bênção de Deus. Pastor, eu tenho um pedido para lhe fazer e outra coisa para lhe comunicar. Para lhe comunicar primeiro que o áudio dessa pregação eu estou enviando agora para o Aprígio, ele vai estar enviando para o pastor, tá bom? Nós gravamos aqui normalmente as ministrações aqui na Berena FM. E o segundo é o pedido, é saber se nós podemos usar essa mensagem aqui em intervalos da Berena FM. Nós temos momentos específicos aqui na rádio que nós colocamos mensagens para edificar e abençoar o povo de Deus. E aí nós precisamos da autorização dos pastores que ministram. Você pode divulgar, pode propagar tantas vezes forem necessárias aí, viu? Amém, pastor. O evangelho é isso. Amém, obrigado. E sempre que precisar de mim, eu estou aqui disponível, viu? Amém. Só dizer, pastor, vamos bater um papo aí, a gente pode bater papo, não só sobre os homens do Batista Nacional, mas como eu te falei, eu sou um cabo eclético, sobre o tema que você quiser conversar, a gente conversa, a gente debate, e vamos que vamos. Amém, glória a Deus então. Que bom. Pastor, eu quero primeiro agradecer a Deus pela vida do senhor, pela disponibilidade, que uma das coisas que eu tenho visto do senhor é essa disponibilidade de estar sempre com as redes sacerdotes. Eu acho admirável isso do senhor, é louvável. Quero agradecer pela oportunidade do senhor ter disponibilidade esses
momentinhos aqui conosco, ter trazido essa mensagem poderosa que edificou o nosso coração nessa noite. Dizer que estamos aqui abertos também, dizendo como nosso programa Homem Total é toda segunda-feira, a partir das 20 horas. Estamos aqui abertos para o senhor quiser dar um comunicado para os homens, quiser participar conosco, interagir conosco. Estamos aqui também da mesma forma, abertos aí nesse momento que o senhor quiser usar esse canal para poder falar com os homens bereanos ou batistas nacionais, está aqui aberto para o senhor estar fazendo isso aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade que o senhor compartilhou conosco hoje, a sua experiência, a sua visão, e creio que Deus tem muito a fazer. Conte comigo aí com a rede Sacerdote Bereano, estamos aqui como rede, agora eu falando como líder da rede, estou aqui à sua disposição, se eu precisar da gente, estamos aqui juntos. Amém. Conte conosco aí nesse projeto, tenho certeza que só tem a agregar muito a nossa, aos homens batistas nacionais, ou não batistas nacional, mas eu tenho certeza que o trabalho que tem sido feito do senhor à frente dessa obra, com certeza tem ecoado muito forte. A gente tem participado, os homens têm se sentido mais acolhidos por ver que os homens estão se reunindo. Isso é uma parte fundamental e eu tenho certeza que isso só tem a agregar aos homens batistas nacionais. Tá aí, pastor, muito obrigado. Amém. Que Pra Deus mim foi um possa prazer, abençoar, viu? Foi um prazer. Que Deus possa abençoar, Amém. guardar a vida do Pra mim foi um pastor, da prazer estar com pastora, tá bom? E encerre aí, Amém. por favor. Fique à vontade agora para falar. Amém. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, e depois ao Aprígio, que pelo convite, pela confiança, né, porque a gente está fazendo um programa ao vivo, e ao vivo é um perigo a gente estar abrindo o microfone para assim, sem nem conhecer, a gente se conhece só de pouco tempo, mas eu quero agradecer pela confiança e dizer que, para mim, é um prazer poder estar servindo ao Reino. Quero agradecer a cada um dos que mandaram mensagem, dos que estiveram online conosco. Temos pessoas aí, eu estou vendo aqui, pessoas da Igreja de Água Branca que estão participando, pessoas que a gente não conhece também participando, mas, enfim, o importante é que o reino de Deus ele está se integrando, né? Então, quando o Aprígio rompe a barreira aí do Mocambinho e diz assim, vou botar um pastor aqui de Água Branca que está trazendo. Já soube que trouxe o Carlos David também, né, nesse bate-papo. Então é assim que essa ferramenta que vocês estão tendo na mão é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. O programa Homem Total é toda segunda-feira, é isso? Toda segunda-feira, a partir das 19 horas. Pronto, pois já fica o convite para você que está online aí. Não perca esse programa Homem Total. É um programa abençoado para abençoar a sua vida. Então, eu quero agradecer ao Aprígio, agradecer a você, Osmar, e que possa vir aparecer outros convites para mim também sobre outros temas aí que a gente está aqui. Bora. Somar. Um forte abraço a todos. Viu? Obrigado, pastor. Deus abençoe, viu? É isso aí, Aprígio. Vamos fechando a programação, então, de hoje, né? O Homem Total. Vamos aí, agradecer a Deus aí por mais uma oportunidade, dizendo para você, ouvinte, que a partir de amanhã, aliás, toda manhã, a partir das 9 horas, tem o Big Hits com o Osmar Duarte. Na tarde tem À tarde tem o Mix Gospel a partir das 15 horas. Lembrar também, né, Prígio, que tá rolando um super sorteio no YouTube da Bereana, da IBN Bereana. O sorteio é de um tablet. Pro seu avô, né? Pro vovô, vai ser sorteado no Dia dos Avós. Para participar, você não dá para participar quem já é inscrito, né? Na verdade, já está com uns dias que começou. Mas se você não é inscrito no Instagram da IBN Bereana, você vai lá, segue o YouTube, na verdade. Né? Vai lá, se inscreve no canal do YouTube da IBN Bereana, segue o Instagram da IBN Bereana, segue o Instagram da Bereana FM e comenta lá no vídeo do YouTube o nome do seu vovô, o nome da sua vovó, tá? E aí você vai estar participando do sorteio do tablet para os avós. Então, vai lá, segue se inscreve no canal do YouTube da IBN Bereana. Osmar, já sou inscrito. Pois consegue inscritos para o canal. Quanto mais você olha, participa lá que eu ganho e abençoo meu avô, abençoo minha avó. Então, consegue inscritos para o canal da IBN Bereana no YouTube. Com certeza você vai ser muito abençoado com o conteúdo que nós produzimos lá.
E é isso aí, Apris, É isso fechando a aí. programação de hoje. Fechando a programação, amanhã tem Mulher Total a partir das 19 horas e quarta-feira tem o Púlpito Bereano, quarta profética. Então é isso aí. Deus lhe abençoe e até a próxima segunda-feira, se Deus permitir. Tá aí, fechando com Metal Nobre. A gente já tocou Lágrimas, vamos fechar aí de novo com Metal Nobre. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. É a programação do Homem Total chegando ao fim hoje.